noite, igreja. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor reine em nossas vidas e que faça dessa noite um momento muito especial em cada um de nós. A palavra do Senhor, melhor, no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 32, há uma declaração sobre a história da comunidade cristã, e seria excelente que se tivesse perdurado ao longo dos séculos. A palavra do Senhor diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Aqui, irmãos, isso aqui é um sonho. Aqui é o sonho de uma comunidade perfeita, de uma família perfeita. Não vamos falar de igreja, vamos falar da nossa casa. Se todos de uma mesma família, ou de uma grande família, todos tivessem esse sentimento, né? Da grande família que existe, era um coração e a alma. Ninguém julgava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo era comum. O orgulho não entrava e a arrogância não existia. E, irmãos, já foi o desejo do coração de cada um da prosperidade dos todos, e que a paz reinasse em toda a família. A palavra do Senhor diz que esse é um cenário perfeito para que as grandes coisas de Deus comecem a acontecer. Diz assim, irmãos, o escritor diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Que lindo, que bênção! Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu lembrei de uma cena de 1987. Eu era seminarista na igreja presbiteriana de Mogi, faltava piso para terminar o templo. E aí reuniu a assembleia da igreja. O irmão disse que pediu um prazo, disse que ia dar um piso, mão de obra, era caro, era grande, e pediu um prazo lá de uns dias. Ele ia vender um terreno, ia doar o dinheiro do terreno para a igreja. Aquilo animou um jovem que disse que ia vender a moto. No final, o Serginho pôs um sapato novo à venda que ele tinha comprado e não tinha usado. Ele quiser comprar um sapato. Eu falei disso há muitos anos, sei lindo, né?
Coração daquele povo no templo. Eu nunca vi ninguém vender um terreno onde não toca. Tem uma família necessitada, precisando comprar uma casinha. Né? Nunca vi ninguém fazer isso. Também não estou falando para os irmãos para a gente vender, não. Estou mostrando a realidade, não é? A realidade de um tempo que volta, de um momento que passou. E Davi disse essa semana, né? Depois que o ser humano se entregou ao pecado, isso não acontece mais, essa comunhão não acontece mais. Temos, irmãos, em que a comunidade vivia e convivia. Hoje um dia, a nossa noite é especial, né? Olha só, os irmãos vieram, prepararam o calor. Irmãos, que o nosso coração hoje esteja voltado para Deus, para as coisas de Deus, que o Senhor nos ensine a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, que a nossa comunidade seja uma comunidade exemplo, não modelo, né? Nunca seremos, mas podemos ser exemplo de vidas transformadas, irmãos, de coração, de corações, que possam estar sempre na presença do Senhor, se alegrando com ela. Senhor Deus, Pai amado, diante de Ti nós colocamos o nosso coração e a nossa alma em sintonia com o Espírito do Senhor, mas também, Deus, em sintonia com o coração e a alma do nosso próximo, do nosso irmão e a nossa irmã. Eu quero te pedir nesse momento, Deus, nesse dia de ceia, de celebração, que a mão do Senhor venha ser estendida sobre cada um. Deus, permita-nos, ó Pai, que seja essa noite um tempo de cura, de transformação, de resgate, Deus, de perdas, que se foram, Pai, pelo caminho, que o Senhor nos traz de volta, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se for possível, você se colocar de pé, respeitando aqui as limitações de cada um. Os nossos queridos irmãos idosos, se não puderem se colocar de pé, fiquem assentados como estão. Aqueles que podem, então se levantem, glorifiquem ao Senhor junto com o grupo.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Graças a Deus, né? Como que podemos e confiamos que Deus sempre faz o melhor e que Ele é fiel a nós, né? E a gente vê que quando a gente está com sede, está com fome, a gente não está falando sobre a comida, a gente está falando sobre a vida espiritual. E nisso eu tenho algo a compartilhar com os irmãos. Eu estou muito contente. Em Romanos 12:15 fala assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém. O que eu quero dizer? Quando eu chorei, todos estavam comigo. Amém? Todos choravam. E a minha alegria agora eu quero que vocês também fiquem alegres. Essa semana eu fui em São Paulo, no Graac, onde o Davi fez o transplante de medula. E para a honra e glória do Senhor, a gente está de alto no Graac. Amém. Aqueles que vocês pediram oração, aqueles que vocês compartilharam,
nos deu a vida hoje, né? Que Deus venha abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou muito, muito grata mesmo, a todos, amém? Principalmente ao nosso Deus, que ouviu as nossas orações, que ouviu cada lágrima que caiu do nosso corpo, amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor e já diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, sobre o trono de justiça.
Senhor, ó Deus, tem sido o nosso Pai. O Senhor, ó Deus, é o nosso Rei, ó Deus. E o que seremos sem Ti, ó Deus? Não seremos nada, ó Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, ó Deus, por este louvor. Que o Senhor, ó Deus, venha receber, ó Deus, como cheiro suave do teu altar, ó Pai. E que cada coração, ó Deus, que ouviu, que entoou este louvor a Ti, ó Pai, sinta a paz, ó Deus, e sinta a Tua presença, ó Deus, a cada dia mais. Em nome de Jesus, ó Deus, Te agradecemos, ó Pai. Amém. Podeis assentar. A fidelidade de Deus acompanha uma geração, anuncia uma geração, que já foi anunciada por outra. Irmãos, ao longo dos anos, a gente vai vendo quanto Deus tem sido fiel a isso em nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida de todos e comunicar com os irmãos que semana que vem, domingo 9h30 da manhã, nós temos escola dominical. E os adolescentes estão saindo e a oração. Adolescentes, volta. As crianças também saíram. Depois Vamos lá, vamos ver aqui na frente. Crianças, adolescentes. Estou vendo aqui a fila. Pode vir todos aqui. Então, irmãos, semana que vem temos escola dominical de uma maneira muito especial dirigida a elas. Amém. Para elas, de uma maneira muito especial, que nós temos. Na minha época a gente chamava de escolinha, né? A escolinha dominical que ajudou a nos formar. Então, e para os adultos também, temos aula para os adultos, muito abençoado. Eu tenho certeza que vale a pena. E ao domingo, 9h30 da manhã. E agora, Deus, nós abençoamos essas crianças como Jesus pediu para que as abençoássemos. Abençoamos, Deus, com o crescimento na tua graça, como Jesus cresceu, a ponto de impressionar os doutores da lei com a sua sabedoria. Abençoamos, Deus, com a educação dos pais, que seja ela, ó Pai, baseada na tua palavra, e que nunca venha ser motivo de tropeço, Pai, para nenhum desses jovens, nenhum desses adolescentes. E nessa noite, Deus, quando estarão sob a responsabilidade de irmãs nossas, que essas irmãs estejam numa ação especial no teu Espírito, para abençoar essas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Agora sim, vocês podem sair. Irmãos, fidelidade do Senhor em nossas vidas, né? Vou falar algo aqui que eu já tenho falado faz tempo. Se for o caso, os adultos saem e elas ficam. Irmãos, uma pergunta que me fizeram há 20 anos, um cunhado, irmão da minha esposa, me perguntou, e hoje a gente vê muito na internet. A pergunta é: tem dízimo no Novo Testamento? Não tem. Não tem o dízimo. Tem um mandamento. Jesus, no Sermão da Montanha, falou da importância do dízimo? Não, ele não falou. Tem uma citação de Jesus sobre o dízimo, quando alguém se gloriava de entregar o dízimo, né? Jesus falou: deveria fazer essas coisas sem desprezar as outras.
O pessoal dá budismo vai desprezar as outras coisas. Então, irmãos, não temos. O apóstolo Paulo, falando de ofertas que ele recebia, ele diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas, irmãos, como que eu respondi com o meu cunhado na época? Falei assim: então eu estou certo, estou ligado. Na minha sogra me desviando. Então eu posso falar para ela que não tem dízimo no Novo Testamento? Pode? Ela vai falar para ela. Mas fala como que a igreja primitiva fazia, como que os cristãos do Novo Testamento faziam. Nós já lemos aqui, irmãos, em Atos capítulo 4, eles não levavam dízimo, eles levavam tudo que eles possuíam, eles jogavam nos pés, depositavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam a cada um segundo a necessidade, distribuíam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Era um amor tão grande por Jesus, irmãos, era um amor tão grande pela comunidade que eles davam tudo que possuíam. Essa situação não deu certo, porque foi logo os helenistas reclamaram dos judeus, disseram que as esposas, que as viúvas deles estavam sendo desprezadas. Então a igreja mudou. Nós tivemos a eleição de diáconos, aí elegeu um grupo de diáconos para cuidar dessa área, e a partir de então a igreja resolveu adotar o que o judaísmo adotava, né? Vamos entregar 10% do que a gente ganha. É mais ou menos assim, irmãos. Cada um contribui segundo aquilo que propôs no seu coração. Mas, irmãos, no mínimo, a 10ª parte dos 100 que Deus nos concede, não é? E somos abençoados por isso. A igreja é muito abençoada com a fidelidade dos irmãos, e as famílias são abençoadas também. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, né, que tem entregue o seu dízimo com fidelidade. Deus abençoe a sua vida, né, que tem entregue a sua oferta com fidelidade. Que Deus abençoe muito o seu coração e a sua casa. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta pode vir colocar aqui no altar do Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Ceia do Senhor, irmãos. Fizemos vídeo durante a semana, mandamos texto hoje. Obrigado por você que está aqui. Nós vamos nos preparar para esse momento tão abençoado, tão histórico. Eu quero convidar os irmãos a ver a palavra do Senhor, se você trouxe. Se não trouxe, pode pegar pelo celular. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajustava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela. O povo meu vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Irmão, fecha teus olhos por um minuto e entrega a tua vida nas mãos do Senhor nesse momento. Diga para Deus: Senhor, eu quero sair daqui da forma que eu entrei. Não precisamos falar muito, irmãos, mas que falemos na medida daquilo que Deus tem preparado. Então, ore, Pai, em nome de Jesus, fale com Deus. Quero convidar o meu irmão Flávio que ore por nós nesse momento. Pedir ao Senhor que nos fale. Deus, essa é a sua mesa, Deus. Essa é a nossa mesa, Senhor. Nós vamos compartilhar nesse momento. Nós vamos fazer isso em memória de Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, Deus, declarar a sua morte e a sua vida, Senhor. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Que o Senhor venha nos purificar, Deus. Tornar-nos mais altos do que a vida, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E no nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, com duas perguntas, e aí você vai responder para você mesmo, vai para você mesmo. Toda a sinceridade da tua alma. Quando você dá uma olhada, para olhar a situação em geral, aí engloba tudo, né? O mundo religioso, a tua igreja, a tua família, a cidade que você mora, a expectativa de futuro. O que vem na tua alma? Você olha para valer.
mão dada para quem anda nessa situação. A segunda pergunta: e diante da visão horrorosa, degradante que você tem na vida, qual é a tua atitude? Vou falar da minha. Primeiro passo, eu reclamo. Eu vou reclamar da situação. Para quem estiver perto vai me escutar. Sem que eu perceba, o terceiro passo, eu já estou absolutamente tomado, possesso pelo espírito de murmuração. Aí é terrível. Aí é triste. Irmãos, será que as coisas melhoram com a minha murmuração? Ou pior? O profeta Ezequiel, o texto diz que o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus no vale, e a visão que ele teve foi terrível, horrorosa. Imagina que coisa feia, aquele ossário aberto. Ali, irmãos, ele via ponta de osso, osso grande, osso pequeno, osso de dedo, osso de braço, cabeça, aquele monte de cabeça, tudo forma de osso. E para aqueles que murmuram como eu, Deus pergunta, e foi a pergunta que ele fez para o profeta: poderão reviver esses ossos? A situação pode ser revertida? Irmãos, um estado deplorável de miséria total, de angústia profunda, de ausência total de esperança, de uma realidade horrível aos olhos de qualquer um que seja. Haverá esperança? A situação tem jeito. Em 1973, em Manaus, capital do Amazonas, um pastor da igreja Assembleia de Deus recebeu a visita de um pastor presbiteriano chamado Reverendo Antônio Elias. Antônio Elias morreu há pouco tempo, faz 100 anos. O pastor dava sinais de querer que a sua visita fosse embora logo. E o Antônio Elias estava demorando para ir embora. Até que ele disse: olha, irmão, estou indo, tá? O irmão sentiu. Graças a Deus. Mas não deu tempo. O que o pastor não queria é que o filho chegasse. Mas o filho chegou, 19 anos. Quando foi entrar dentro de casa, possuído pela cachaça, drogas, um monte de porcaria,
aquele menino caiu. Era barbudo, tinha barba. E a barba estava suja de vômito. E o pastor disse: olha, esse é meu filho, sofra por ele. Irmãos, o reverendo Antônio Elias pegou aquele menino, deu um beijo no rosto dele. Glória a Deus. Aquela barba suja, vomitada. O reverendo deu um beijo naquele rosto, deu um abraço, fez uma oração e pediu aquele filho de volta. Milagre que Deus fez ali, irmãos. Aleluia. A salvação de muita gente por aquele menino. Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Deus que pediu para Ezequiel: faça uma pequena coisa, profetiza, fala para esses ossos reviverem. Você vai ficar impressionado, porque eu vou colocar tendões no osso contra o outro osso. Eu faço esses ossos se ajuntarem. Eu cubro de carne esses ossos. E eu faço a vida voltar. Mas faço uma coisa. E agora no meu contexto. Faço uma coisa. Não murmure mais. Não reclame mais. Não pragueje nenhuma atitude. Não diga que o fim já está decretado. Não diga que a situação está ruim e a tendência é piorar. Profetiza. Profetiza a bênção do Senhor sobre essa vida. Irmão, profetiza a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre a tua casa. Digo mais, irmãos, por mais complicado que esteja a situação, profetiza nessa noite, irmãos. Pegue um por um, pegue todos os teus sobrinhos, os filhos dos teus sobrinhos, os netos, os bisnetos, os tetranetos, profetiza na vida de todos eles, e saiba de uma coisa, que dos quatro cantos vem o Espírito do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, é profetizar e ver que o Espírito do Senhor, Ele vem e Ele faz o morto reviver. Irmãos, Deus faz o morto reviver. Deus faz o doente ser curado. Deus ajunta o que se quebrou, irmãos. Deus traz de volta a paz que nós perdemos um dia. Deus traz de volta a unidade que nós perdemos, a alegria que nós perdemos. E sem a menor dúvida, Deus traz a prosperidade. O profeta viu o que Deus estava fazendo naquelas vidas. Nós, irmãos, podemos ver Deus curando o incurável, Deus restaurando o incorrigível. Você tem... Eu acho que todos nós aqui, irmãos, temos uma gaveta inconsciente. Tudo que não deu certo na vida, nós colocamos nessa gaveta, não é? Nossos projetos, nossos sonhos e até esperança com relação a pessoas. Quando a gente vê a mesa da ceia, a gente lembra do Senhor Jesus, a gente lembra do apóstolo Paulo, né? A beleza dele na descrição da ceia. E depois do apóstolo Paulo, nós vamos lembrar do filósofo, teólogo, Agostinho de Hipona, que os católicos chamam de Santo Agostinho. Agostinho, ele disse que os sacramentos, a ceia do Senhor, principalmente, são um sinal visível de uma graça invisível. Deus está aqui, no nosso meio. E nós profetizamos isso, né? Que a nossa vida veja a mão do Senhor.
Mas, irmãos, imaginar Agostinho falar que a ceia do Senhor é um sinal visível, de uma graça invisível. Imaginar a vida perdida que ele levou, desculpa a expressão, uma vida desgraçada, dominada pelo mundanismo, perdido de todas as formas. A única coisa que sobrou, além da graça de Deus, a única coisa que sobrou na vida daquele menino, irmãos, quando ele tinha 38 anos de idade, foi sua mãe. A mãe que nunca desistiu dele. Glória a Deus. Eu lembro do reverendo Aníbal, lá do sul de Minas, nosso pastor. O reverendo Aníbal dizia: o que será de um ser humano se a mãe dele desistir dele? A mãe de Agostinho orou, irmãos, durante 38 anos. Quando o filho se converteu, mudou de vida, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, teve sua alma e seu corpo restaurados, aquela mulher não esboçou nenhum tipo de emoção. E alguém perguntou, Bispo Ambrósio perguntou para ela se ela não ia sorrir, não ia chorar de emoção. E ela disse: Bispo, mais de 30 anos emocionando, mais de 30 anos chorando, e cada lágrima que caía dos meus olhos, eu já emocionava, porque Deus colocou no meu coração que esse dia ia chegar. Eu nunca duvidei de que Deus iria restaurar meu filho. Aleluia. Sempre profetizei que Deus ia mudar minha sorte, que Deus ia transformar tanto ele quanto meu esposo. Os dois foram transformados pela oração de uma mãe, oração que Deus jamais desprezou. Deus sempre. Vamos fechar nossos olhos agora, irmãos. Eu quero convidar você a profetizar sobre a tua vida. Vai lembrando agora de áreas da tua vida que precisam de transformação. Meu querido irmão, minha querida irmã, pensa agora, quem sabe, algo que você até já desistiu. Você pensa assim: isso aqui não tem jeito mais não, isso aqui já era. Nós estamos, irmãos, tão fracos, a gente está tão cansado, nós estamos entregando as bênçãos, nós estamos largando delas, irmãos. Tem hora que a ciência chega e fala: é assim. Então, se a ciência fala, irmãos, a ciência desconhece os milagres. Eu creio no milagre de Deus. Irmãos, eu creio que toda situação pode ser revertida. Glória a Deus. Creio que Deus pode trazer tudo de volta. Agora, quero convidar você a profetizar sobre algo que você nunca profetizou. Deus, aqui está a tua igreja profetizando, em nome de Jesus. Deus, eu quero profetizar a visitação do teu Espírito sobre lugares onde foram entregues pelo inimigo. Quero profetizar a salvação de vidas que já foram alvos da nossa desistência. Quero colocar, Deus, projetos perdidos, Deus, sonhos soterrados, Deus, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, nesse primeiro domingo de outubro, Deus, e se entregando, clamando a Ti, para que o renovo do Senhor. Deus, nós queremos profetizar agora, e nós queremos ver os mortos que vivemos em nossos corações. Nós queremos profetizar agora, Deus, e ver o Espírito do Senhor entrando em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, participe da ceia, não se afaste dela com a sua palma. Vamos aproveitar esse momento. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida e que isso que você profetizou hoje, agora, na sua vida,
mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala algumas coisas aqui que são lindas. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai no Espírito. Esse é um texto que fala de inimizades que foram restauradas. Esse é um texto que fala de paredes de separação que foram derrubadas. Esse é um texto que fala de gente tão diferente, tão distante umas das outras, que foram resgatadas, foram tomadas pelo sangue de Jesus. Gente que são convocadas a se convergirem diante da mesa do Senhor, a mesa do Senhor Jesus Cristo, a mesa pela qual nós somos chamados para ser para sermos um só. É nesse espírito que nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Ambos os povos, Jesus Cristo fez um, remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Quero chamar o Felipe Henrique aqui, quero chamar também o meu irmão Robson para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Nós vamos orar. Você pode ficar sentado no seu lugar, apenas feche os olhos. Vamos orar, nos preparando para participarmos da ceia do Senhor. Feche os olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai, obrigado porque pelo sangue na cruz do Calvário nós fomos resgatados e fomos tornados um na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela tua intervenção na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor nos tornou amigos novamente do Senhor. Obrigado porque podemos ser um hoje em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela nossa salvação. Ó Deus,
diante da cruz, nós nos tornamos todos iguais. Estamos diante do mesmo Pai, a quem glorificamos agora. Nós consagramos agora a Deus esses alimentos contínuos. Que nós nos tomemos, nós participemos da distribuição da ceia com a consciência de que somos do Senhor e de que precisamos do que tudo tem. Faz isso, ó Deus, conosco hoje. Abençoa a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé, então. O Senhor Jesus, na noite que foi caído, tomou o pão e ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vocês. Teu sangue leva-me a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice. Diz que esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Você que participou do pão, fique de pé. Participe também do cálice, representa o sangue do Senhor. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que
Feira bonita, os irmãos compareceram, isso deixa a gente muito alegre. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um de nós. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja e com todo aquele que professa Jesus na face da terra. Amém. Boa semana, que Deus abençoe vocês. Pode sentar. Boa semana, Deus abençoe.